Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece, estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Aquário para o mês de setembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente, Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual, que não vai fazer sentido. Nesse caso, você solta, joga no universo e fica somente com o que ressoar com o seu momento atual de vida. Queria pedir para quem não é inscrito aqui no canal, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, compartilhar o vídeo, que me ajuda muito a seguir fazendo essas leituras, esse trabalho. Eu vou começar essa leitura de hoje. Na verdade, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Primeiro a gente vai fazer a tiragem do amor, do campo afetivo, e no segundo momento a gente vai fazer uma tiragem para o profissional, para o financeiro, para a parte mais material, tá? Mas antes disso, eu vou tirar uma energia principal aqui. Se você quiser uma leitura particular, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, é só clicar lá, tá? Fala diretamente comigo. Mas vamos lá, tirar uma energia principal para o signo de Aquário para o mês de setembro de 2025. É uma energia que vai guiar toda a nossa leitura de hoje. Tanto do amor, quanto profissional. A energia principal, um arcano maior principal para Aquário para o mês de setembro. O carro está falando de movimento. As coisas vão acontecer, você também está no controle da direção, né, desse carro, para onde esse carro vai, né? Então, indica movimento, e às vezes movimentos até mesmo rápidos, tá? Acontecendo na sua vida nesse mês de setembro. Vamos tirar mais cartinhas aqui, começar a nossa tiragem do amor, para a gente entender melhor como que se encaixa essa energia do carro aqui no campo afetivo. Então, já vai pensando aí na sua pessoa especial, no seu amor. Se não tiver ninguém especial, você pensa no que você quer para você, para esse campo afetivo, né? Para os relacionamentos, para essa área da sua vida, para a gente tirar as primeiras cartas e juntos interpretarmos, né? Porque é uma tiragem coletiva, então eu vou fazer a minha interpretação e você contextualiza aí na sua vida de acordo com a sua realidade, tá bem? O louco, o eremita, o hierofante e o diabo. Bom, vamos lá. Falando de campo afetivo, o mês começa aí com você cheio de energia, né, para começar, e muito mais para começar alguma coisa séria, para se aventurar. Eu vejo uma energia em você de querer se jogar, de querer aproveitar as coisas da vida, né? E ao mesmo tempo é uma coisa muito particular sua, né? A gente tem a carta do eremita e a carta do hierofante, falando que por mais que você esteja nesse momento de aventura, de buscar prazeres da vida, né? De querer se divertir, de querer curtir, de querer se aventurar, né? Pode ser até de querer viajar, de planejar uma viagem. É um movimento muito interno seu e é como se você escolhesse seguir nesse mês, pelo menos nesse início do mês, seguir nesse movimento da sua vida, uma vida movimentada, mas seguir só, né? Eu não vejo você acompanhado, eu vejo você correndo em direção ao que você quer realizar por você mesmo, sabe? As aventuras que você quer fazer. O carro também fala de viagem. Então, para muitas pessoas, para algumas pessoas, pode estar representando isso, né? Que esse mês aconteça alguma viagem que seja importante, alguma viagem que só dependa de você também, né? Que você vá sozinho numa viagem aí, né? E como a gente está falando de campo afetivo, às vezes é uma viagem que você vai ou encontrar alguém, ou buscar alguém, mas é um movimento que você faz e muito mais de aventura, né, do que algo muito romântico. Então, eu vejo você se jogando nessa aventura, ao mesmo tempo seguindo a sua intuição, sabe? E tomando as rédeas da sua vida afetiva também, fazendo o que você tem vontade, sem se privar, né? Tendo muita consciência do que você quer e de quem você é.
e se jogando aí, se aventurando nesse seu campo afetivo, né? Vamos tirar mais cartas aqui para a gente entender melhor essa leitura. O Cavaleiro de Ouros, os Amantes. Aí sim, já para essa segunda quinzena aí, eu vejo a chegada de uma pessoa, tá? Para alguns vai fazer sentido, tá, gente? Para outros, talvez que já estejam numa situação aí de relacionamento, de estabilidade, no começo pode até haver um afastamento ou um ficar muito cada um na sua ali, nos seus aprendizados, nos seus processos, mas que nesse segunda quinzena, né, nas 2 últimas semanas, eu vejo que vai existir sim essa energia de estar apaixonado, né? A gente vê aqui essa carta dos enamorados, talvez uma dúvida aí também surge no que fazer, né? Nessa aventura toda, um pouco de fantasia, talvez você fantasie demais um relacionamento, mas é preciso entender que esse relacionamento ele realmente ele pode te dar estabilidade, né? Talvez não seja isso que você quer, mas que tem essa energia de encaminhar para uma estabilidade, tá? Para algumas pessoas, o Cavaleiro de Pentáculos pode também estar significando essa estabilidade e ao mesmo tempo essa coisa que é um pouco lenta, né? É um pouco lenta de acontecer. A gente tem essa velocidade do carro, né? Isso tudo chegando, mas ao mesmo tempo, como se as coisas fossem acontecendo muito rápido, mas uma demora, talvez, para estabilizar, né? E isso te confunde um pouco, pode ser, tá? Claro que vai fazer sentido para algumas pessoas, né? Então, às vezes faz você fantasiar demais, né? Quando você está envolvido no sentimento de paixão, mas que às vezes esse sentimento de paixão também pode ser um pouco perigoso, né? Então, eu vejo assim, essa aventura chegando, né? Chegando para você de uma forma até rápida, te tirando ali de um lugar que você estava escolhendo ser sozinho, até no início do mês, né? Que eu te vejo mais sozinho e tal. Mas nessa aventura aí, ou nessa viagem, se for, né? Uma viagem que para alguns faz sentido, aí você vai se conectar com alguém. Eu vejo um movimento de estar apaixonado e de um início de sentimento, de um sentimento começando aí, e que talvez você se confunda um pouco, não se confunda, mas fique um pouco confuso até em relação ao que você está sentindo, né? Você estava no controle, entre aspas, né, da situação, do que você quer, nos seus aprendizados, e de repente pode chegar uma pessoa aí que te tira dessa estabilidade, que traz para você um algo mais, né, uma paixão mesmo que pode talvez te desestabilizar um pouco, né? Mas as coisas vão acontecer e vai ter uma virada aí na sua vida, tá? Uma virada na sua vida por conta dessa pessoa que chega na sua vida. Para alguns faz sentido, né? Para outros faz sentido essa pessoa já existir e intensificar essa relação do meio para o final do mês, né? Mas é importante você entender também isso como uma oportunidade na sua vida, tá? E não adianta, por mais que as coisas aconteçam rápido, né? A gente tem a velocidade do carro, como eu já falei, então, às vezes, o que você não está esperando, de repente surge alguma coisa, acontece alguma coisa que você não estava esperando, né? Uma coisa que chega aí nessa aventura, nesse momento que você está muito livre. Então, chega alguém para te tirar, de certa forma, desse momento, mas você precisa entender que talvez essa estabilidade ainda não venha, né?
Mas é uma oportunidade, talvez uma oportunidade que você já até estava esperando, né? E que a gente tem a carta do louco, que é a primeira carta, é a carta do mundo, que é a última carta, né? Então esse mês é como se alguma coisa acontecesse, você vai percorrer uma jornada que vai virar o ciclo da sua vida. Ao mesmo tempo que você inicia alguma coisa, você também finaliza um ciclo, tá? Então, para alguns faz sentido você começar, tá sozinho e tal, cheio de aventuras, de viagens, de planos, não sei o quê, e chega alguém que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar, vai te trazer uma oportunidade de fazer as coisas diferente, e talvez isso te confunda um pouco, né? Claro, gente, que já falei, isso vai fazer sentido para algumas pessoas, né? E é importante você entender também que tudo que chega, tudo que você conquista, tudo que você ganha e tudo que você escolhe, você precisa também renunciar de um outro lado. Então, pode ser que você sinta que você perdeu alguma coisa, ou perdeu a sua liberdade, né? Ou perdeu, talvez, né, a sua tranquilidade aí, que você até estava no momento tranquilo, mas é por escolha também, você escolhe se aventurar. Você escolhe para onde esse carro vai, a direção que ele vai. Então, é normal que você sinta que você tenha perdido por um lado, mas é importante você entender e enxergar que você ganhou por outro lado também, né? Então, foca no que você ganhou e não no que você perdeu. Foca no que tem de bom, né? Então, eu vejo um sentimento chegando para muitos aí, mais no meio desse mês, né? Se você já está em uma relação, eu vejo uma reaproximação, um momento que você estava esperando chegar, que chega, que transforma um pouco a sua vida, que vira um pouco um ciclo. Então, se era um relacionamento que você estava se sentindo mais afastado, isso vai mudar, vai fazer vocês se sentirem mais juntos, ou vice-versa também, tá? Pode ser o contrário também. Se você está muito unido a uma pessoa, de repente vai virar isso daí também. De repente, alguma coisa vai se perder pelo caminho, tá? Então, é claro que você vai levar essa interpretação da forma que fizer sentido para a sua vida, tá? Bom, é isso. Eu já falei aqui do campo afetivo. Agora a gente vai falar do profissional, do material. Aquário, agora a parte profissional da vida, parte material, financeira, carreira, estudos, até mesmo família, pessoal. Vamos ver o que o tarot tem para dizer aqui. O signo de Aquário já vai pensando aí na sua questão, nos seus questionamentos, no que você quer do seu profissional. Coloque as suas intenções para a gente interpretar as cartinhas. Vamos lá, começando Aquário, setembro, Cavaleiro de Paus, 8 de Paus, 9 de Espadas e Justiça. Vamos lá. As coisas realmente vão começar acontecendo muito rápido aí nesse mês, tá? Chegando coisas rápidas, coisas às vezes que você estava buscando, acontecendo, e eu vejo isso muito você tomando iniciativa para que as coisas aconteçam, né? E os resultados chegando para você também, né? Daquilo que você tem direcionado as suas energias, tá? Talvez para alguns pode fazer sentido alguma questão na justiça, alguma questão que você precise enfrentar, precisa ou já está enfrentando, ou precisa enfrentar judicialmente, né? Então, processo judicial pode ser na vida pessoal, pode ser no profissional, mas eu vejo, talvez você encontre nessa parte uma certa dificuldade aí em desenrolar, tá? Por questões passadas. Eu vejo que isso vem de coisas passadas que não foram resolvidas e que vem à tona agora, tá? Vamos continuar tirando mais cartas. Uma virada de ciclo, né? O mundo, o 10 de espadas, o mago e o sol. Bom, vamos lá.
ainda falando aqui, né? Vida profissional. Então, coisas vão acontecer, mas algum processo, não necessariamente de justiça, tá? Pode ser algum processo burocrático aí que você precisa enfrentar, que envolva papéis, que envolva decisões, né? De alguém que às vezes está nas mãos de outra pessoa, né? Então, talvez por conta disso, pode ser que em algum setor aí da sua vida que fizer sentido, é, haja uma finalização, até nesse processo jurídico, né, para algumas pessoas, né? Pode ser que finalize isso daí. Eu vejo uma finalização mesmo de um processo longo e desgastante, né? De alguma coisa longa e desgastante que está atrapalhando sua vida de certa forma. Eu vejo que isso finaliza, isso acaba, isso está no fim, né? Então, se tem alguma questão que você precisa resolver na sua vida profissional ou na financeira, né? Uma coisa que está aí amarrado, que já vem um tempo que não acontece e tal, eu vejo que isso finaliza, acaba, tá? E quando acaba, aí surge novas possibilidades e você retoma o poder de realizar as coisas que você quer realizar, né? Então as coisas vão estar andando na sua vida profissional, vão estar andando aí nos seus estudos, coisas vão estar acontecendo, mas alguma coisa que já estava amarrado lá atrás, ou dívidas, ou alguma negociação, né? Ou algum negócio pendente, algo que está pendente na sua vida, que vem te incomodando, né? Não que isso paralise a sua vida e o seu profissional, tá? Isso não está paralisando, mas isso está ali, alguma coisa que de certa forma está amarrando algum setor na sua vida, alguma coisa aí que está presa, né? Então isso vai finalizar, né? Um processo cansativo, pode ser que ainda seja um pouco cansativo esse fechamento desse ciclo, dessa finalização, né? Para alguns pode estar falando de finalizar encerramento de uma empresa, ou de algum trabalho, ou de algum investimento, alguma coisa que estava um pouco parado, que não estava desenrolando, que estava te trazendo aflição também, que você meio que já está cansado ou cansada, né? Disso. Finaliza esse mês de uma forma ou de outra, tá? Não vou dizer que é da melhor forma, nem da forma que você queria, porque eu acho que nem é tão da forma que você queria, na verdade, mas isso vai te dar um alívio, e ao mesmo tempo que vai te dar um alívio, vai abrir espaço para você começar a fazer outras coisas, a manifestar as coisas que você quer, você conseguir trabalhar livre, você ter liberdade, né, para chegar onde você quer, né? Então eu vejo que questões aí antigas já, até não antigas assim, né? Para alguns pode ser de muitos anos, para alguns de alguns meses, mas coisas que estavam pendentes vão ser resolvidas esse mês aí, de uma forma ou de outra. Mas que no final vai ser melhor para você, porque vai te dar espaço para você trabalhar e vai também te trazer mais alegria, te tirar dessa aflição, né? E junto com essa alegria, o sol, né? A carta do amor, da prosperidade, do brilho pessoal. Então, você vai ter espaço para poder mostrar o seu trabalho, para poder atuar da forma que você quer, né? Para poder fazer as coisas da forma que você se sente bem, sem nada te travando, tá? Então, eu vejo muito positivo isso, como desenrolando alguma coisa na sua vida. Vou até tirar algumas cartas a mais para a gente ter mais informações. A Rainha de Copas, o Cavaleiro de Ouros, a Temperança e o Eremita. Vamos lá. A Rainha de Copas A Rainha de Copas, quando ela vem assim junto desse sol, me dá uma impressão muito de você retomando o seu poder, não só o seu poder, mas o seu amor próprio, sabe? E não é aquele poder perante as outras pessoas, mas é o seu poder perante você mesmo, seu poder pessoal, né? O seu se amar e se enxergar de uma forma positiva, de se admirar, sabe? Quando você tem orgulho de você mesma. Então, acho que depois de um processo que talvez esteja amarrado, você começa a agir dessa forma. E agindo dessa forma, você estando muito mais segura do que você é, ou seguro, né? Não vou me ligar a gênero, que é uma leitura coletiva, mas essa segurança e essa autoconfiança te traz
uma estabilidade, e mesmo que as coisas não aconteçam de forma muito rápida, é um caminho seguro, né? Então, onde ali você estava inseguro, as coisas não estavam acontecendo, não estava amarrado, as coisas vão começar a andar. E você vai tomar essas rédeas da sua vida. Isso é que é legal, né? Sem depender de ninguém, né? Dependendo só do seu poder de trabalho, do seu poder de manifestação, do seu poder de estudo, dos seus conhecimentos, de tudo que você tem aí, você vai conseguir usar finalmente, realizar as coisas que você queria, que dependem, agora sim vão depender só de você. Se estava dependendo de outras pessoas, não vai depender mais. Você vai conseguir tomar as rédeas dessa situação da sua vida, né? E conseguir realizar as coisas sozinho, mesmo que não seja numa velocidade muito rápida, né? Mas um caminho mais seguro, de mais estabilidade, alguma coisa mais protegida, né? O que é seu está guardado e você está encaminhando para chegar aí. Então, vai desamarrar alguma coisa na sua vida, pode ser burocrática, né? Pode ser jurídica, ou simplesmente coisas que você mesmo precisa resolver, ou que depende ali de decisões de terceiros, né? Decisões de outras pessoas, tá? Aí você vai conseguir desenrolar isso daí, a partir dessas decisões, a finalização desse processo aí que vem de muito tempo, aí você vai conseguir fazer as coisas do jeito que você quer, tá bem? Bom, então é isso, espero que tenha feito sentido para você, para o seu momento atual. Claro que pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento, e como eu já falei, você solta, joga no universo, fica somente com o que fizer sentido para sua vida, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar no vídeo, compartilhar. Se quiser uma tiragem particular, clica no link que está na descrição do vídeo e fala diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!